Bom, de qualquer forma, a gente entra aqui na minha opinião. Essa parte fecha as atualizações de tudo que aconteceu até sábado passado. E há vários pontos aqui. Tem, por exemplo, essa questão no grupo, que eu não sei se o vizinho é confiável ou não. A gente sabe que é normal sempre querer ter alguém que de alguma maneira quer se aparecer, quer dar entrevista em todos os lugares, ou alguém que às vezes acha que ouviu alguma coisa, mas não ouviu. Bom, mas basicamente, na possibilidade de que esse vizinho realmente ouviu um grito. Isso é uma reviravolta interessante, porque se esse grito foi alto o suficiente para que esse homem pudesse ouvir de um prédio, mas as garotas do primeiro andar não ouviram nada, basicamente estaríamos nos perguntando o que está acontecendo aqui. Bom, a questão é, se essas duas meninas, a Dylan e a Bethany, estivessem realmente bêbadas ou muito cansadas, elas poderiam estar dormindo como uma pedra. Isso não seria algo que nunca aconteceu antes. As pessoas ficam bastante mobilizadas por conta da bebida. Bom, mas supondo que esse grito realmente tenha acontecido, essa comunicação, ela basicamente já reverte aquilo que a polícia havia dito inicialmente, de que todos estavam completamente adormecidos durante o ataque, até porque neste ponto apenas uma das meninas, ao que parece a Zana, é que teve feridas defensivas. Então, o grito pode ter vindo dela ou das outras duas. É muito difícil toda essa complexidade, porque ainda a gente não tem uma noção de quem foi atacado primeiro. Então, ou pode ter sido alguém do primeiro andar, ou então do segundo andar, no caso, o casal, a Zana e o Ethan. Outra possibilidade triste, no caso desse relato ser verdadeiro, é do grito não ter sido levado a sério. Eu acho assim que isso é tão triste quando as circunstâncias da vida, que é no caso, a gente já sabe ali, várias pessoas disseram que era uma casa que acontecia muita festa, aglomerava muitas festas. Então, sabe, de pensar que alguém estava pedindo ajuda, mas o grito foi confundido com algum grito de festa, sabe, é uma realidade triste, assim, de se basear na lógica de estou presumindo que seja isso, embora eu não tenha certeza, eu imagino, porque há uma série de circunstâncias semelhantes que vem acontecendo. Então, quando acontece de novo, eu acho que é isso, mas na verdade é outra coisa. Isso é uma coisa difícil, porque em vários casos já ouvimos coisas semelhantes acontecendo, às vezes, principalmente em situações onde alguém tira a vida, às vezes as pessoas que estavam próximas procuram relembrar tudo o que aconteceu e aí elas se esbarram em uma conversa em que alguém disse alguma coisa que depois que a pessoa tira a vida, aquilo faz sentido, mas naquele momento ninguém realmente faz essa conexão ou leva tão a sério aquilo que está sendo proferido, e isso gera essa culpa que as pessoas vão acabar carregando. Eu basicamente nunca passei por nada assim de ouvir alguém dizer alguma coisa e depois a pessoa perde a vida e aí eu falo, poxa, que pena que eu não descobri que isso significava aquilo, ou então não acreditei literalmente no que estava sendo dito. Graças a Deus eu nunca vivi isso, né? Vi com os meus próprios olhos e fui de alguma forma central nesse tipo de situação. Mas com pessoas acontecem, principalmente com pessoas que acabam se culpando por não terem intervido ou influenciado em algum acidente, tragédia, algo que acaba sendo transformado por causa de uma erupção de uma tragédia, que é como essa circunstância que se discorre. Mas isso é um detalhe que, quando a gente para analisar a fundo, nós podemos identificar situações mais dramáticas que estavam se inclinando para um resultado de alguma coisa relacionado às nossas próprias vidas. Então, você pode, às vezes, parar para pensar em alguma circunstância de alguma coisa que aconteceu com você e que, de repente, houve um sinal, apareceu um sinal, um alerta, uma bandeira, e você de alguma forma negligenciou, passou por cima, ou então não conseguiu fazer aquela análise complexa para chegar naquele resultado, naquela tradução literal. E aí depois que as coisas acontecem, nós começamos a refletir, de pensar, poxa, se eu tivesse entrado nesse caminho, se eu tivesse feito isso ao invés daquilo, se eu tivesse mudado, de repente, a data, a hora, a escolha, o dia, eu não sei.
mas muitas vezes as pessoas elas vão se acumulando com mini culpas de circunstâncias como essa, de coisas que às vezes, de alguma forma ou de outra, poderiam quase que ser ou serem evitadas. E aí começa aquele mundo de fantasia, onde as pessoas imaginam: e se eu tivesse feito, e se eu tivesse ligado, e se eu tivesse impedido, e se eu tivesse viajado, e se eu tivesse não viajado, e se eu tivesse simplesmente investido em tal coisa, se eu tivesse ido embora. Muitas máculas que vão carregando as pessoas com um peso basicamente surpreendente, e tudo isso gera um acúmulo emocional que é tão prejudicial, que é tão agravante, que muitas vezes as pessoas acabam gerando uma série de acúmulos de culpas ou de circunstâncias que você gostaria de ter evitado, mas não conseguiu. E aí você se culpa por causa de algum detalhe que estava basicamente te dizendo: não entre, não faça, não assista, não ouça, vá embora, e você acabou ficando. É importante rever tudo isso, porque em algum momento as pessoas precisam fazer as pazes com essas lembranças, com essas memórias, com essas coisas. Você nunca vai abandonar especificamente essas experiências, porque elas podem servir para que algo parecido se repita, porque daí você já tem agora um estímulo para dar mais atenção para aquela voz que está te falando agora alguma coisa, você está ouvindo, sei lá, você está sentindo, seja como for, né, está aqui dentro. E muitas vezes as pessoas carregam uma bagagem imensa de culpa, que é composta por inúmeras culpas. Um acúmulo gritante e estridente de algo que acaba acontecendo. E por isso, especificamente, eu estava refletindo e eu vou fazer um seminário online de cura da culpa, que vai acontecer especificamente em um dia, uma noite. Vai ser ao vivo. Nós vamos praticar em conjunto alguns métodos, alguns exercícios, tocar em alguns pontos muito fortes para realmente lidar com essa circunstância e com essa bagagem tão pessoal que às vezes está dentro de você. Então esse evento vai ser um evento super significativo e vai ser uma coisa muito poderosa que vai transformar a sua vida. E se você quiser, você vai poder se inscrever para participar. Se você quiser se inscrever e adicionar um detalhe da sua inscrição, na comunicação com a equipe você vai ser informado de tudo que vai acontecer, como vai acontecer, e o evento vai ser realizado no próximo sábado, dia 23 de dezembro. E as vagas são limitadas porque o evento ele vai ter uma concentração muito específica e particular para que todas as pessoas consigam ter uma resposta muito, muito plausível, porque realmente o objetivo do evento é você sair completamente diferente da forma como entrou. Então, sábado que vem pode ser o dia ou a noite em que a sua vida vai mudar definitivamente. Bom, os outros detalhes vão estar disponíveis ou nesse e-mail que está aparecendo aqui na tela, você também pode tentar qualquer comunicação pelo Instagram, ou especificamente nesse grupo do Telegram, que é para isso, ok? Aí o link, tudo como vai acontecer, você vai receber exclusivamente, é só você entrar em contato. A cura da culpa é importante, até porque muitas vezes nós não temos a menor noção de quanta culpa estamos carregando, porque ela pode se infiltrar e ficar completamente escondida, debaixo dos nossos próprios olhos. Bom, mas voltando aqui, há uma outra menção interessante. Quando ele disse ali que ele achava que não era importante falar sobre o grito, supondo, né, que seja realmente verdadeiro, eu acho plausível fazer uma observação aqui que muitas vezes as pessoas não têm noção que é isso que faz com que o trabalho da polícia fique mais difícil. Quando elas pensam que aquilo que elas viram não vai significar nada para a investigação. E até mesmo um grito como esse é uma coisa importante, porque isso ajuda a realmente montar e estabelecer uma linha do tempo, fortalecer uma janela de ordem, de horário, de como as coisas podem ter acontecido. Isso aproxima as autoridades da verdade e da ocorrência correta, de como tudo se desenrolou. O outro fragmento é a questão da porta aberta. Se essa informação também for realmente verídica, seria um pouco mais confuso de entender como a Bethany e a Dylan não estranharam nada até as 11 da manhã. Considerando a temperatura e que talvez as meninas tenham despertado muitas horas antes, elas simplesmente acordarem, verem a porta aberta, não notar a presença de nenhum dos demais ali,
é um pouco complicada essa parte, mas eu acredito que há uma explicação. Eu sei que tem muita gente que suspeita de alguma forma delas duas, mas a polícia já descartou ambas como suspeitas. E embora eu sei que há esses pontos estranhos aqui e ali, eu acredito que eles devam ter uma explicação lógica no fim disso tudo. É que neste ponto nós estamos de um ângulo em que muita coisa não faz sentido. Agora também é uma coisa a se pensar do ponto de vista do culpado. É até estranho que ele deixou a porta aberta, ou poderia ter deixado, a menos que estivesse realmente com muita pressa para fugir, adrenalina fluindo e tudo mais. De qualquer forma, uma porta escancarada pela manhã dificilmente é irrelevante. E é mais uma peça de um quebra-cabeças que está espalhado sobre a mesa. E eu acho que também é importante comentar uma coisa que talvez não tenha sido muito discutida no meio de todo esse processo de investigação, mas é a questão do luto desses pais, dos familiares e dos envolvidos de uma maneira muito próxima. Eu acredito que tem sido um luto coletivo, um luto muito angustiante, um luto muito familiar e uma dor muito sentida, que tem sido acompanhada por pessoas em todo o mundo. E o luto ele pode ser contabilizado em várias categorias, porque existe o luto de funções, de repente uma coisa que a pessoa fazia e não pode mais fazer, o luto do término de um relacionamento, de um casamento, de uma profissão, de alguma coisa muito importante para alguém, e também o luto da perda de outra pessoa. E o luto, ele é universal, porque ele é uma resposta normal à perda de algo que todos nós experimentamos durante a nossa vida. E, no entanto, embora existam algumas experiências e reações semelhantes reconhecidas à perda, a dor é única para cada um, para todos nós. Isso é determinado pelo nosso relacionamento com o falecido, pelo significado da sua perda e como isso afeta as nossas vidas. Muitas vezes, aqueles que lamentam a perda de uma celebridade ou figura pública, por exemplo, sofrem de maneira diferente, dependendo do relacionamento que tiveram com o falecido. Família, amigos e as pessoas em um emprego próximo, obviamente, experimentam uma perda de uma maneira mais pessoal. Mas para o público em geral, o senso de perda ele vai ser atribuído pelas conexões emocionais estruturadas pelos feitos daquele indivíduo. Por exemplo, nós temos agora recentemente a Inglaterra, onde a rainha se foi. Então houve um luto coletivo muito grande de pessoas que sempre admiraram, que de alguma forma respeitavam. E claro que isso se relaciona a outros tipos de pessoas também. Às vezes estamos falando de música, de filmes, de atos, de palestras, de alguém que tinha uma figura, uma presença que transmitia esperança, uma força política. Seja como for, toda celebridade, seja maior ou menor, ela importa para alguém ou para algumas pessoas. E eu acho que hoje quem acompanha esse caso tem sentido um luto muito diferente, que é aquele luto do lamento das informações que você vai recebendo, daquilo que você vai construindo com aquela pessoa que se foi. O caso da Gabi Petito foi um exemplo porque ela foi se aproximando a cada episódio que passava, porque tínhamos mais informações sobre como ela era, sobre quem ela era, sobre como as coisas aconteceram. Então, obviamente, a minha ligação em relação à pessoa dela estava muito mais aprofundada no quarto, no terceiro, no quinto episódio do que no primeiro, porque estávamos ouvindo muito falar de alguém que se foi. Isso se dá pelo que presenciamos. E muitas vezes você pode presenciar muito de uma pessoa mesmo quando ela não está mais aqui. E aí há o luto tardio, porque tudo isso está se solidificando na base que está sendo construída através das informações que estão surgindo. E presenciar tudo isso um pouco de cada vez. Então eu sei que a cada episódio a conexão tem ficado mais forte. Esse caso tem se tornado muito pessoal para quem está acompanhando por causa disso. Porque estamos aprendendo sobre essas 4 pessoas que se foram. E isso mexe com as nossas emoções, principalmente com as emoções que estão adormecidas. E também é uma emoção inesperada, não era algo que ninguém aqui estava planejando viver. Eu não poderia imaginar que iria surgir uma história como essa na reta final do ano e você também não imaginava ouvir algo tão bárbaro como esse caso. Então essa é uma jornada que gera agitação nas águas de todas as pessoas.
É claro que a forma como essas águas vão se agitar é muito pior para os pais do que para nós. Mas a distância não impede que, de alguma forma, todos que estão acompanhando de coração essa história não acabem sofrendo alguma coisa. Então é importante nesse ponto não amenizar nenhuma dor para que isso seja algo saudável. E por mais que muitas pessoas possam estar não entendendo o que está acontecendo com o Steve, o pai daquele, é uma situação que ela é complexa, mas é uma situação compreensível. É um pai desolado, com várias famílias desoladas, várias pessoas envolvidas, tanto dentro quanto fora, e uma ocorrência que está acontecendo a um nível internacional. Então muitos deles estão chorando individualmente o que estamos testemunhando. E essa é a expressão do sofrimento. E o luto, ele inclui a angústia fisiológica, da ansiedade, da separação, da confusão, da saudade, da obsessão com o passado, da apreensão com o futuro. Quando a tragédia acontece, os estranhos geralmente se unem para lamentar e confortar uns aos outros, e possivelmente porque se identificam com a perda de uma família, ou também porque o processo os faz se sentir mais conectados à comunidade. Nesse caso, os estranhos estão se unindo, que é no caso eu, você e todos os outros ao redor do globo, para descobrir o que houve, e também os estranhos daquela cidade, os conhecidos daquela cidade de Moscou, estão se unindo também para que, na pior das hipóteses, evitem que algo assim aconteça de novo. Porque não é uma tragédia que veio e acabou. É uma tragédia que ainda está em desenvolvimento. Então esse luto aqui é muito conturbado, porque para os pais, para os familiares, ele está em segundo plano. Porque entender os fatos é uma peça-chave para processar o luto. Então, embora eles saibam mais ou menos o que houve, porque simplesmente os 4 não desapareceram, então eles estão cientes que os 4 não estão mais aqui respirando e que simplesmente perderam a vida sendo golpeados. Mas eles não entendem o porquê. E não sabem como as coisas aconteceram ou quem fez isso. Há uma série de deficiências que comutam toda essa situação. Então, enquanto o cérebro se ajusta à perda de alguém que você ama, você pode se sentir entorpecido, deprimido ou nebuloso, mas nesse contexto aqui, a trajetória mais saudável e indicada para esses pais está completamente comprometida, porque eles simplesmente não podem sentar e lamentar, porque eles estão em um estado de alerta, em um estado onde é necessário procurar respostas e em um estado que se procura justiça aos que se foram. Infelizmente, isso está ampliando toda a dor desses pais, o que quer dizer que eles vão sofrer muito ainda, pelo que eles não estão conseguindo lidar agora, pelo que eles não podem lidar nesse momento e pelo que eles vão ter que lidar, bater de frente lá na frente. E para piorar, quando passar tudo, quando tudo acabar, esses pais vão se olhar, vão recordar, vão enxergar as fotos e vão se perguntar: o que é que restou aqui? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. O próximo episódio vai sair amanhã, 10 horas da manhã no canal, então se prepara. Eu volto com as outras atualizações, com mais análise. Lembrando que se você quiser participar do seminário, você pode entrar em contato pelo e-mail, pelo WhatsApp, pelo Telegram, ou até mesmo pelo Telegram Gustavo N, Psicanalista. Tá aparecendo tudo aqui na tela para você. Se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro, Perfeito Estranho. Esse é um livro de suspense, ele tem uma abordagem psicológica muito legal, mas ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto ele precisa enfrentar um serial killer que pode estar escondido em sua própria casa. Essa história tem muitas reviravoltas e é muito chocante também. Se você quiser adquirir, você pode fazer isso pelo meu site ou pelo meu Instagram. O envio acontece por todo o Brasil, quase qualquer lugar do mundo. Também o livro vai autografado, se você quiser, com marcadores, um pôster exclusivo. Você pode me seguir, eu tenho um grupo do Telegram, onde tem bastidores, muita coisa bacana. E também eu tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e cortadas por lá. Então não deixe de conferir. A gente se vê amanhã. E não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal! Henner nasceu em um berço de ouro, segundo as aparências, mas os sinais já estavam lá. E hoje aqui a história completa vai ser contada.
do começo, da persistência, do sucesso. Me chame pelo seu nome. E o princípio da queda, do que parecia ser um dos nomes mais proeminentes da década. Agora é um escândalo.